Olá, está começando mais um GabaCast, a sua conexão com conhecimento. E dando continuidade à nossa série de Olho no Enem, a gente recebe hoje o Robson, que vai falar para vocês o que vocês têm que ficar de olho nessa prova de matemática. E aí, Robson, beleza? Tranquilo? Grande Narlo, como é que você tá, meu parceiro? Bom demais. Prazer estar aqui. E aí, o que é o recado para essa galera aí? O que eles têm que ficar de olho nessa prova, Robson? E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vim aqui especificamente para falar de dois temas, né, de duas ferramentas matemáticas que são muito usuais e que facilitam muito, né, a nossa leitura e a nossa resolução de questões. Não só na matemática, como também em outras áreas. Tá? Eu vou focar na matemática, né, e vou dar algumas dicas para vocês sobre gráficos e tabelas. Ok. Certo? Primeira coisa, galera, questões que envolvem gráficos, normalmente, né, boa parte delas, a maioria delas, são questões fáceis de serem resolvidas, certo? Então, você vai começar a sua prova procurando essas questões, né, por causa da nossa coerência pedagógica, certo? Você vai procurar questões que envolvem gráficos e que têm, né, ou nenhum cálculo ou cálculos simples de serem feitos. É por aí que você vai começar. Para já gabaritar de uma vez essa Já a cabecinha tá fresca, né? Aí já tá ali todo tranquilo, já vai fazendo aquelas questões que, né, vão te cobrar, vão te exigir menos, né? E aí nessa linha de gráficos, né, como eu tinha dito, vocês vão procurar questões que tenham poucos cálculos, né, cálculos elementares. Não significa que todos os gráficos que vão aparecer sejam de questões simples, né? Alguns gráficos podem ser gráficos de funções, certo? E aí você pode ter gráficos de parábolas, né? de exponenciais, que vão te dar um pouco mais de trabalho. Aí esses aí fica para uma segunda vistoria, digamos assim, né, Nardo? A primeira você faz aquelas que são mais simples, tá? E aí tem questões que envolvem gráficos de funções definidas por mais de uma sentença. É aquela tipo assim, a sua conta de água, até uma certa quantidade, até um certo consumo, você paga um valor fixo. Então começa aquele gráfico constante, né? Então aí depois é constante, aí sobe um pouquinho, aquilo dá para trabalhar. Tá? Questões que vêm com informações de pesquisas, né? Que os números estão todos lá fáceis de serem analisados. Essas questões são questões mais simples e começa por elas, certo? Pegou o gráfico ali, viu que é um gráfico mais simples, não poluído, né? Uma imagem mais limpa, você já vai ler o título, porque ali você já vai trazendo para você do que se trata o assunto. Né? Então leia o título do gráfico, entenda o que os eixos trazem, né? E aí você vai, com certeza, já começar gabaritando essas questões, tá certo? Bom, eu separei alguns modelos de gráficos que são os que mais aparecem. E aí dá para você lembrar, né, simples você lembrar que modelos são esses. Tem o gráfico de pizza. O que se parece com o gráfico de pizza? Uma pizza. Uma pizza. Pronto. Né? Esse gráfico, normalmente, ele vem em questões trazendo o quê? Percentuais, certo? Percentuais de resultados. E esses percentuais, eles ocupam áreas proporcionais à sua porcentagem, né? Então, se você tem um gráfico que traz 30% de uma determinada opinião, né, de um determinado resultado, esse gráfico, no setor circular, que é o gráfico da pizza, né, que é o gráfico de setores, ele vai ocupar 30% da área. E aí, normalmente, o que a questão vai te pedir? Vai te dar o gráfico de pizza, vai te dar os percentuais, vai te dar o total de pessoas, de itens pesquisados, e vai te perguntar qual é a quantidade referente àquele item, certo? Bom, outro gráfico que vai aparecer bastante é o gráfico de linha. E esse gráfico de linha, ele é um gráfico que traz, né, o desenvolvimento do item em função do tempo. E esse é fácil da gente trazer para nós resgatarmos que tipo de imagem é essa, falando de política. Né? Normalmente, quando você está em épocas eleitorais... Sempre aparecem esses gráficos. Não é? Como é que você faz a análise da evolução de um candidato a partir do tempo? Né? Aquela sequência de linhazinhas, não é isso? Então, aquele é o gráfico de linha. Aquele gráfico pode aparecer muito e ele pode te trazer, né? Pode te pedir informações de variações de um determinado período para o outro.
Tá? E aí é interessante você pensar o seguinte, quando você quer saber a taxa de variação de um período para o outro, basta você dividir o último período pelo anterior. Tá? Não precisa fazer muito cálculo, certo? Você divide o último período pelo penúltimo. Aquele resultado vai te dar um valor que é acima de 1, o que passa de 1 é o aumento percentual. Se for menor do que 1, o que falta para inteirar 1 é, né, o decréscimo, tá certo? Percentual também. Outro gráfico que aparece, e esse sim é o gráfico do Enem, é o gráfico de barras. Esse gráfico de barras é aquele gráfico que parece aquelas colunas verticais, né, trazendo resultados de pesquisas. Tá? Normalmente traz o resultado em valor absoluto, frequência absoluta, a quantidade de aparições que cada item teve. Pode aparecer na forma de frequência relativa, que é a porcentagem? Pode. Em cima desses dados, nós podemos calcular também, né, variações, probabilidades, certo? Percentuais, né, quando ele te dá em frequência absoluta, você pode fazer comparações. E comparar no Enem é algo que acontece muito. Certo, Nardo? Quando a gente fala em comparação matemática, você vai comparar resultados, o que a gente faz? A gente divide um pelo outro. Né? Então, a ideia da comparação, a ideia da razão que você pode aplicar nesses gráficos, ela também é bem comum. Tá? Então, você pega os números que aparecem, né? Fazendo a leitura né, da relação ali entre os eixos, e divide pelo total, você tem um percentual, né, de que aquele item aparece. E dentro disso aí, a gente pode fazer... nós podemos fazer cálculos de médias, tá? Nós podemos fazer cálculos de medianas, cálculo de moda, tá? Tudo aí, essa parte das medidas de tendência central da estatística, todas elas podem ser extraídas, né, a partir de informações que vão ser colocadas em gráficos, né? Então nós temos aí essas três frentes, colunas, né, o gráfico de barras, o gráfico de linhas e o gráfico de pizza, certo? Existem outras ideias também, galera, que são gráficos que trazem mais de uma curva no mesmo plano, né? E aí você pode ter uma curva que é a receita, né, de uma determinada empresa na venda de um certo produto, né? E aí você pode ter uma curva que representa a receita, que é o que se arrecada, certo? Uma outra curva que representa o custo, que é o que se gasta, e aí ele pode te pedir um gráfico resposta que traga uma relação entre essas duas, que seria o lucro, né? Que é você pontuar em cada intervalo a diferença entre a receita e o custo, tá? Isso é uma questão que já apareceu em relação a leituras gráficas mais de uma vez, certo? Então nós podemos falar de lucro, né? Nós podemos trabalhar com taxa de variação, que ao invés de você montar a regra de 3, tal, não, divide o da frente pelo de trás, certo? Que você vai chegar nessa taxa de variação. Beleza? Bom, sobre gráficos ainda, assim, fugindo um pouquinho daquele esquema de eixo X e eixo Y, a gente indo às vezes para o espaço também, nós podemos usar figuras espaciais para fazer projeções, né? Então, o Enem gosta muito de questões que trabalham com projeções ortogonais, certo? Então, coloca uma figura na sua frente, Narlo, e fala assim, qual é a imagem que representa a projeção dessa figura? E aí te dá um plano. Esse plano pode ser o solo, pode ser um plano que está atrás, né? O que você vai fazer? Você vai imaginar como que seria a sombra dessa figura, né? Colocando a luz ali no local correto. O que seria esse local correto? Imagine que você tem uma figura que esteja no espaço e você quer saber a projeção dela no plano que está no solo. Aí você vai imaginar a luz em cima. Aquele famoso sol a pino, né? Uhum. E aí você vai... do meio-dia. Aqui é do meio-dia aqui, ó. Racha, né? A careca da gente. E aí você vai tentar imaginar como é que seria aquela sombra, né? Aí fica fácil de fazer. Sugestão, treine. Procure questões assim para você treinar essa parte da projeção, de visualizar a sombra
desses objetos, né, desses sólidos nas projeções, certo? Então, pessoal, e outro assunto também interessante de ser abordado são as tabelas, porque as tabelas elas vão romper as fronteiras da matemática, né? Tabela você vê em tudo, né? É uma ferramenta muito importante, muito facilitadora na apresentação de resultados, certo? E o Enem coloca muita tabela, tá? Tabelas, 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 tabelas. Vai entrar nas ciências da natureza, tá? Em todas. Vai entrar na química, vai entrar na física, vai entrar na biologia. E normalmente você vai ter que fazer o quê? Comparações, né? Comparações, razão, divisão entre colunas para você chegar num determinado resultado, tá? No caso da matemática, nós podemos usar a tabela para calcular a média ponderada, certo? Que aí ele traz cada item com seu respectivo peso, né? E aí lembra que o cálculo da média ponderada, você multiplica cada item pelo seu peso correspondente, soma esses produtos, né? E depois divide pela soma dos pesos. Calcular a mediana também, né? A moda, certo? E, inclusive, você pode usar a tabela, né, para você comparar grupos. Qual grupo é mais regular? E essa informação ela é muito bacana e muito simples a partir do momento que você entende a mensagem, tá? O grupo mais regular é aquele que apresenta o menor desvio padrão. Então, às vezes, a tabela te traz esse desvio, né? Te traz umas outras informações e te traz o desvio padrão e te pergunta qual daqueles grupos é o mais regular. Né? Uma competição entre ginastas fazendo algumas provas, e aí você pega as notas, né? A média às vezes dá a mesma ali, e onde é que você vai definir? O grupo mais regular é aquele que tem o menor desvio padrão. E normalmente o desvio padrão, por ser algo bem chatinho de calcular, ele já vem lá. É só você analisar aquele que é o menor. Certo? Outra coisa que a gente pode usar as tabelas, e isso também já apareceu algumas vezes, é uma tabela que te traz um orçamento. Né? Essa aí é bacana, né? Ele te fala assim, você vai comprar uma quantidade de um determinado produto, né? Vamos imaginar que o Narlo vai reformar a casa dele. Certo, Narlo? Beleza, aí, tô doido para fazer isso. Tá vendo aí, ó? Já vamos organizar aqui a tabela do gasto aqui, ó. Aí o Narlo foi lá e percebeu que ele vai ter que, para fazer a reforma, ele vai ter que comprar alguns sacos de cimento, certo? E aí o que a tabela vai te trazer? Numa primeira coluna, ela vai te trazer o valor do saco de cimento em cada loja, certo? Na segunda coluna, a quantidade de sacos necessário, tá? E na terceira coluna, o frete, certo? Bom, o que você vai fazer? Você vai usar essas três colunas para determinar qual daquelas empresas, qual daquelas lojas vai ficar mais em conta, vai dar o melhor preço. Depois que você multiplica a quantidade de sacos pelo preço e soma com frete. Né? Então, esse tipo de questão, esse tipo de tabela, ela vem muito. Tá? Vem não só em exemplos de orçamento, né? Mas em outros exemplos onde você vai relacionar essas colunas a partir de uma relação, de uma função, né? que vai traduzir o gasto ou um determinado índice a partir dessas colunas dadas na tabela. Certo? Bom, podemos fazer também, né, tabelas de classe, onde determinados intervalos, né, de tanto a tanto usa-se tal valor. Vamos dar um exemplo aqui clássico. Ó. Imposto de renda. Né? O imposto de renda você tem algumas faixas salariais que vão, né, dependendo da faixa que você está incluído, um percentual de desconto para o nosso amigo Leão. Né? Então começa com o isento, 7,5%, 15%, 22,5%, né? E, se eu não me engano, a última é 27%. Acho que é isso. Né? Então, tudo isso, você tem faixas, tá? E aí, você tem que analisar essas tabelas por essas faixas, certo? Podemos fazer, né, cálculos, como eu já tinha citado antes, de medidas de tendência central e medidas de dispersão, estabelecer relação de candidatos por vaga,
né? Como é que você faz isso? Essa é a ideia clássica de você fazer uma comparação, que é a tal da razão, que é a tal da divisão. Coloca lá o curso, quantos candidatos, quantas vagas. Aí você divide o número de candidatos pelo número de vagas e você tem o quê? Candidatos por vaga, né? O por aí é a divisão, tá certo? E vários outros exemplos, moçada, muita coisa, né, que dá para você traduzir em uma tabela, e essa tabela vai te fornecer todas as informações necessárias para você gabaritar a questão, né? É só ficar atento, ficar ligado ao que a tabela representa, né? O título da tabela, né? Quais as informações e como que você vai relacionar essas informações. A parte muito importante da sua resolução é você saber onde você está indo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer ao ler uma questão é encontrar o comando dela. Encontrou o comando, aí você vai buscar as informações. Quando isso está numa tabela, fica fácil, né? Está tudo junto. Então, a tabela traz de maneira... visual, né? Visual. Também, né? É visual, tá ali né? Você não tem que sair correndo atrás de informações, certo? E aí, tendo o comando, tendo as informações, aí, meu amigo, é só você associar o conteúdo, né? Porque quem está no gabarito está estudando tudo, né? Sabe conteúdo, sabe tudo. Então, pegou aquele tema, já sabe em que conteúdo que você está, e aí você já traça o seu roteiro para resolver a questão, né? Então é isso, meu amigo. É isso. É isso? Galera, então é isso aí, ó. É isso que vocês têm que ficar de olho nessa prova do Enem. Obrigado, Robson. E a gente volta com o próximo episódio de Olho no Enem. Até mais. Um abraço.